Fala pessoal, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje, o tema é uma pregação para encher a alma. Vamos passar por alguns pontos aqui, 4 pontos que a gente precisa passar para entender como você vai montar a sua pregação e fazer uma pregação para encher a alma. Inicialmente você já vai olhar para esse tema aí, vai pensar de algo sobrenatural, algo diferente, realmente tem, mas eu quero passar com vocês aí alguns pontos importantes na sua palestra, na sua pregação, que tornem ela vibrante, que as pessoas participem, que saiam dessa palestra e dessa pregação tomando uma ação que vai levar a alguma modificação na vida, algum crescimento na vida. Ok? Vamos lá. Inicialmente, aqui eu peguei um texto que ele diz o seguinte aqui, ó. Mas a pregação ungida pelo Espírito Santo é o meio que parece mais bem designado para ajudar na formação espiritual. E eu faço um comentário aqui. A pregação e a palestra deve estar cheia da sua força motriz, deve estar borbulhando da sua força motriz. A pregação, o que deve fazer essa pregação borbulhar? Qual é a força motriz da sua pregação? É o Espírito Santo. Ele que vai fazer com que a sua pregação aí esteja borbulhando. Então você tem que estar conectado com ele o tempo todo. Agora, se é uma palestra, ela deve estar totalmente submersa em seu conteúdo base, nos seus autores principais. Ela deve estar cheia de vida de quem forneceu os textos bases para a construção da sua palestra. Então a pregação que é voltada, que é baseada na Bíblia, na Palavra de Deus, ela deve estar cheia do Espírito. E a palestra, ela também tem que estar imersa, submersa no conteúdo e nos textos básicos que você utiliza para montar a sua palestra, nos autores, nos assuntos. Então você tem que transparecer isso, e para você transparecer isso, você precisa também estar submerso nesse assunto, viver isso, estar acompanhando isso de perto, acompanhando o assunto de perto. Não adianta nada você querer falar de uma coisa que você, assim, não vive. E é bem diferente de você pegar um texto pronto e fazer uma pregação do que você fazer uma palestra de algo que você não está vivendo, não é verdade? E aí se torna mais complicado. Mesma coisa se eu for falar hoje de um assunto totalmente fora da minha área. Se eu for ficar vinculado a uma área mais científica, por exemplo, o que eu vou falar disso? Não vou conseguir falar nada. Mas a pessoa que vive aquele ar científico todos os dias, se envolve por aquilo, ele vai colocar uma vida no assunto que vai fazer com que as pessoas que estão assistindo ele ali vibrem. E outra coisa importante que você precisa saber é que as pessoas que saem das suas casas para assistir uma outra pessoa, elas vão atrás de um assunto em comum. Isso também precisa ficar claro para você entender o seu tipo de plateia. Outra coisa importante é que toda palestra, é que toda pregação, ela tem um propósito e tem um potencial. E você tem a obrigação de conhecer o propósito da sua palestra, para que serve a sua palestra, para que serve a sua pregação. E o potencial da sua palestra, da sua pregação. Aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, o que ela pode alcançar. Então, toda palestra e toda pregação precisa estar claro na sua mente o seu propósito e o seu potencial. Se você não tem isso claro na sua mente, você tem um problema, você vai ter dificuldades em palestrar ou pregar. Então, isso precisa estar bem definido e bem claro aí na sua mente, na sua cabeça, ok? Vamos em frente. Uma pergunta importante que você deve se responder. Vou colocar a pergunta na tela aqui. Olha, tá aí, ó. Essas perguntas você tem que responder de imediato. Se você não responde essas perguntas de imediato, você tem problema. Então diz assim, ó: como temos certeza de que nossa pregação resulta em transformação espiritual? Você tem que saber o propósito e o potencial da sua pregação. Não vá assumir um púlpito para falar coisas que você não sabe, ficar enchendo linguiça. Então, propósito e potencial definidos. Outra coisa importante aqui:
como temos certeza que a nossa palestra resulta em transformação de ações? O que eu quero dizer com isso? O que é transformação de ações? A pessoa deixa de fazer uma coisa que ela faz e passa a fazer outra para ter um outro resultado através de uma palestra que você ministrou, que você palestrou. Então, essas duas perguntas aqui, que estão aqui para você responder, ó, essas duas aqui, ó, não está passando minha mão, você tem que ter plena consciência e você tem que ter uma resposta imediata para essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Vamos para os passos importantes para você fazer uma pregação que enche a alma. Deixa eu colocar aqui na tela o primeiro passo que você deve... já falamos aqui do propósito potencial, acabamos de falar isso, a questão do propósito potencial. Só para ficar aí na tela e quando você repassar, você anotar. E o primeiro passo é fidelidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você tem que ser fiel ao texto base. Você tem que ver qual é o propósito desse texto que você está utilizando. Qual o propósito desse autor que você está utilizando. Então você, para uma pregação, ela tem que ser fundamentada na Bíblia, tem que ter fidelidade ao texto e fidelidade à linha de pensamento. Olha, fidelidade à Bíblia, fundamentada na Bíblia, fidelidade ao texto e fidelidade à linha de pensamento. Por que essa questão desses 3 pontos importantes? Fundamentado na Bíblia porque é uma pregação. Fidelidade ao texto e fidelidade à linha de pensamento serve para pregação e para palestra. Qualquer uma das duas. Por que isso? Porque você tem que ser fiel ao propósito do texto que você está utilizando. Você precisa entender que o propósito do texto nunca pode ser alterado. Você precisa ser fiel ao propósito do texto. Poxa, mas a gente vai pegar um texto bíblico de 2.000, 3.000 anos atrás e vai conseguir aplicar? A cultura era outra, as pessoas eram diferentes, o modo de vida era totalmente diferente. Uma coisa é você ser fiel ao propósito do texto, qual o objetivo daquele texto. Você pode sim contextualizar e deve contextualizar o texto. Você deve entender como funciona a mente pós-moderna para poder aplicar aquela linha de pensamento e aquele propósito de forma clara. Por que eu tenho que ser fiel ao propósito do texto? Porque a partir do momento que você começar a escorregar, as pessoas vão perceber. Elas vão notar que você está escorregando do propósito inicial do texto. Então você tem que conduzir a sua palestra e a sua pregação sob uma premissa que é o propósito do texto, ok? Seja para fazer uma crítica, ou uma afirmação, ou desenvolver uma linha de pensamento, mas o propósito do texto você tem que ser fiel a ele. O propósito do texto deve ser mandatoriamente o centro controlador do seu sermão e da sua palestra. Por exemplo, se você vai criticar um autor, o texto dele tem que ser mandatoriamente o centro controlador da sua palestra, porque a crítica é sobre aquele autor, ok? Sobre aquela linha de pensamento, sobre aquela ideologia, sobre aquela forma de pensar. Então, tenha esse cuidado. Então você vai pegar um texto e aquele ali, é a sua carta náutica, vamos dizer assim, é o seu mapa, é por onde você tem que andar. Uma coisa que você tem que notar, e isso é importante demais quando você olha para um texto, é que todo texto possui o quê? Um padrão. As Sagradas Escrituras, elas possuem padrão. Os textos de determinados autores, eles possuem padrões. E você tem que perceber qual é o padrão do texto. Para quê? Para você não fugir do propósito do texto. Vamos lá, qual é o padrão de Deus? O que você vê na Bíblia? Sermos iguais a eles em termos de santificação. Em toda a Bíblia vemos isso, desde Gênesis a Apocalipse. A criação perfeita, depois caída, mas o padrão de Deus não muda. A santificação se torna um processo na vida do cristão
para no final ele receber um corpo glorificado e ser totalmente santificado. Como ele é santo, eu serei santo. Está vendo que o padrão não muda? Então você deve estar atento aí ao padrão do texto, aos pontos básicos que o autor sempre apresenta em seus textos. Quando você se atenta para o padrão do texto, dificilmente você vai cometer deslizes. Então, preste atenção no padrão do texto, tá? Isso está tudo dentro da fidelidade. Outra coisa importante é que o próprio texto, ele vai te dar argumentos. O texto vai te dar os argumentos que você precisa, ele vai te dar a provisão que você precisa. Vamos falar um pouquinho da provisão de Deus na Bíblia. O próprio Deus, na verdade, vai prover de forma intencional as maneiras para você viver no padrão que ele define. Essa forma se chama Espírito Santo, que vai lá te confrontar, te incomodar, para dizer se o padrão está certo ou está errado. E o texto também de outros autores vai te dar todos os argumentos necessários para o desenvolvimento da ideia sem agredir o texto ou agredindo o texto de forma intencional, colocando provas contra aquela narrativa através de quê? Através da poética, através da retórica, através da dialética e através da lógica. Que isso é um outro vídeo que a gente já conversou por aqui também. Então, essa questão aí, o próprio texto te dá os argumentos, tá? E outra coisa, a nossa responsabilidade. Falamos do padrão, falamos da provisão e agora da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é se lançar de forma irresponsável e acreditar sem medo, através da fé, que tudo vai dar certo. Ou seja, se envolver com esse texto, com essas bases, com essas fontes, de uma forma tão profunda que você vai pegar a irresponsabilidade de acreditar plenamente naquele texto, naquilo que você está lendo. Ou seja, para criticar, ou seja, para afirmar algo que está ali. Então, a palavra-chave aqui, na verdade, é a conexão que você tem com o texto que você vai estar apresentando. Conexão com as verdades que nos são apresentadas e que você vai apresentar. Quer ver uma coisa importante que acontece nos textos bíblicos sempre nas argumentações bíblicas você vai ver isso? Fé e arrependimento são duas verdades que os textos bíblicos nos apontam a todo o tempo. Fé e arrependimento. Não sei se você já notou isso. E os demais textos não são muito diferentes, pois vamos apresentar valores que vamos aceitar ou não. Criticar, remendar. Mas a grande verdade nisso tudo é que precisamos dessa conexão para desenvolver um conteúdo de acordo com o texto ou fonte que a gente estiver utilizando dentro de uma palestra ou dentro de uma pregação. Então, já falei para você que o primeiro passo que é a fidelidade ao texto e que você tem que estar ali conectado com aquele texto, sendo de uma forma que você esteja envolvido por ele e se envolvendo com ele. Ok? Então vamos para o segundo passo aí para você fazer uma pregação para encher a alma, uma palestra para encher a alma. Vamos para o segundo ponto aí que eu vou colocar aí na tela para você agora. Lá vai ele, ficou um pouquinho menor, que é energia. A sua pregação precisa ser energizada pelo Espírito. A sua palestra precisa ser energizada pela vida do autor que você está falando, pelo cenário que você está contando, pela sua história de vida. Ela precisa ter energia, ela precisa ser alimentada por isso. Então, quando a gente fala de pregação, nós estamos falando de quê? De uma palavra que está cheia do Espírito Santo, que está envolvida pelo Espírito Santo, que está imersa pelo Espírito Santo. Estou utilizando aqui vários adjetivos para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. O conteúdo, ele é muito importante, mas quando você apresenta ele de forma técnica, não vai gerar muito impacto. Tem que haver um envolvimento da alma. Lembra que eu falei com vocês em outras aulas a questão da razão e da emoção? Então tem que haver um envolvimento da razão e da emoção com o texto.
tem que tocar a alma do sujeito. Tem que haver energia de verdade entre você e o que você está falando. Tem que haver essa energia. Se você vai falar de algo sobrenatural, você precisa estar envolvido de verdade com o sobrenatural. Se vai falar de algo técnico, deve estar envolvido de uma forma que a sua alma vibre com esse conhecimento. E as pessoas vão notar isso. As pessoas notam isso. E é muito interessante. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês sobre autenticidade. Que não é nada mais, nada menos que transparecer a verdade nos seus olhos. As pessoas vão olhar para você e falar assim, esse cara está sendo transparente, esse cara está sendo verdadeiro, esse cara está agindo de uma forma que ele está trazendo para mim uma verdade que ele vive, que transformou a vida dele. Isso aí é muito interessante. Tem alguns cenários aí na Bíblia que são assim fantásticos, né? E tem uma parte que eu chamo assim, os despreparados para a missão. Os apóstolos andam 3 anos aproximadamente com Jesus, e aí Jesus diz para os seus discípulos que eles ainda não estão preparados para a missão que ele tinha preparado para eles. Olha só que interessante. Estavam há 3 anos, aproximadamente 3 anos com Jesus, e Jesus disse, vocês ainda não estão preparados. Por quê? Porque eles ainda não tinham entendido o sentido real de um ensinamento que Jesus estava trazendo. Assim, podemos dizer a alma do ensinamento que eles ainda não estavam preparados para falar sobre aquele ensinamento, que eles não entenderam a essência do ensinamento. Eles não se envolveram de forma plena. Eles deixaram que os fatores externos assim envolvessem e gerassem na cabeça deles algumas formulações que não eram o sentido real do que o Cristo estava querendo dizer. Então foi mais ou menos isso que Cristo quis dizer aos discípulos. Olha, vocês precisam entender. Vocês ainda não entenderam que o reino que eu quero implantar, que eu venho estabelecer, está além das fronteiras de Israel. Porque para os discípulos, para os apóstolos, eles iam estabelecer um trono em Israel e colocar lá 12 cadeirinhas ao lado de Jesus, onde cada um sentaria lá e tocaria uma tribo, vamos assim dizer, né? Então a tarefa desses homens aí não era essa, era assim, fazer com que a mensagem do Evangelho viesse a estremecer as pilastras, a sustentação do mundo. Era esse o objetivo de Jesus, mas eles ainda não haviam entendido. Aí Jesus fala assim, esperem até que o fogo caia e vocês entendam do que eu estou falando. Aí Jesus está dizendo para eles, vocês precisam esperar mais um pouco. Vocês precisam ver mais coisas. Vocês precisam aprender mais coisas. Vocês precisam se envolver mais. É isso que Jesus está querendo dizer. E a sua tarefa de entregar um sermão e uma palestra que vai trazer mudança para a vida das pessoas é essa. É estar envolvido com o texto, com o contexto, de uma maneira que você vai transparecer aquilo. Se você ainda não conseguir entender isso, eu vou falar assim metaforicamente para você. Espere. Volte aos seus estudos até que o fogo caia. O fogo cair seria metaforicamente você entender o que realmente precisa ser feito. Qual é o propósito e qual é o potencial. Você pode notar que os apóstolos realmente estremeceram o mundo com a mensagem que entenderam e entregaram. E qual a mensagem que você entendeu? Que gerou mudança em você e que você precisa entregar. Essa é a resposta que você precisa ter para você mesmo na hora de se envolver com um texto bíblico e se envolver com uma pregação. Agora, existem indicadores de uma vida cheia do Espírito? Sim, existe. Mas eu tenho como medir essa questão? Não tem, porque ela é totalmente pessoal. Somente você vai saber se você está realmente cheio do Espírito. Somente você saberá se Ele é quem controla o seu relacionamento com Ele. Porque quem controla o seu relacionamento entre você e o Espírito Santo? É você ou é o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Então, para a gente tentar assim, explicar isso,
Eu vou tentar dizer para você, assim, em breves palavras, uma coisa interessante. Eu posso falar de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu e meu primo, certa vez, fomos andar de barco em uma das praias do Rio de Janeiro, lá em Raul do Cabo. Estávamos lá no barco, com as velas arriadas, pescando lá e tomando banho. Aí a gente pensou em ir embora, vamos embora. E o vento não existia. E com isso a gente não conseguia nem mexer o barco. E fizemos um esforço terrível, várias tentativas de levar o barco até um local que tivesse vento e o barco pudesse voltar a deslizar pelas águas de forma tranquila. E a gente mergulhava, nadava e tentava puxar o barco. Um ia lá, deitava na frente do barco, batia o braço, outro ia para trás, batia o pé. Ou seja, foi altamente extenuante. Então, o nosso esforço nessa questão, eu posso aí comparar com nosso relacionamento com o vento, é o que a gente deveria buscar com o Espírito Santo. Pois somente o Espírito Santo será capaz de nos levar aos lugares que precisamos ir. Até que chegou o momento que conseguimos chegar a um local que havia vento. E quando isso ocorreu, a gente ficou feliz à beça, pois a vela se encheu daquele vento e o barco começou a se deslocar sobre as águas. E é assim que acontece comigo e com você. O Espírito enche as nossas velas e nós controlamos o barco. Mas estar cheio do Espírito Santo é permitir que ele enche as velas de uma forma tão poderosa que nós perdemos o controle do barco e passamos a ser guiados por esse vento. Mas pense uma coisa importante é a tarefa de levantar a vela. A tarefa de levantar a vela ela é minha e sua. Você deseja realmente que o Espírito Santo leve você ou você prefere ficar a meia vela no controle da situação? Explicando isso tudo, eu estou querendo dizer a você, se envolva com o centro da sua pregação e da sua palestra e deixa isso te envolver e te levar, fazer com que o texto leve você a formular argumentações que serão extremamente interessantes e que trarão mudança de vida para as pessoas. É isso que eu estou querendo dizer para você. É deixar o Espírito te encher, que você seja capaz de fazer uma pregação que vai levar mudança de vida para as pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. E agora a gente vai por terceiro passo. Vamos lá, para o terceiro passo. Vou colocar aí na tela para você também. Não, aqui. Esse aqui é o terceiro passo. Vou subir o terceiro passo. Vamos lá. Mudança. O terceiro passo vai exigir um veredito e vai exigir uma resposta. Toda pregação, toda palestra, ela tem que exigir um veredito e uma resposta. E eu já falei disso aqui também. Mas neste caso, eu não estou me referindo a uma chamada para ação. Eu estou me referindo a algo que vai mexer tanto com a vida da pessoa que ela vai tomar uma atitude em relação ao que ela ouviu e simplesmente mudar. É isso. Isso é simples. Quer ver uma coisa interessante? Neemias viu os muros da cidade de Jerusalém destruídos e quando ele soube, ele precisou tomar uma ação para transformar aquela realidade. Você, em sua palestra de pregação, precisa apresentar as realidades que precisam ser mudadas. E somente o próprio ouvinte pode mudar essas realidades. Mas a função de apresentar é você. Quando eu prego, quando eu palestro, quando nós pregamos e palestramos, não estamos atrás de fama, mas estamos atrás de quê? De mudança de vida. Levar pessoas de uma vida medíocre para uma vida abundante. E de onde vem essa mudança? Essa mudança vem através da vela cheia do Espírito. Vem através de tocar na alma da pessoa. Vem através de mexer com aqueles sentimentos que estão ali há muito tempo, que precisam ser saculejados, tirar a poeira deles, para que eles possam se tornar vívidos novamente e as pessoas possam mudar para uma vida abundante. Ok? Foi? Ótimo. E o nosso quarto passo, e esse também é muito importante, eu já falei dele aqui também,
mas vamos falar novamente aqui dentro dessa aula. Alguns assuntos eles sempre vão retornar aqui, porque a gente precisa ficar batendo e massificando isso. A palestra, uma pregação para encher a alma, ela precisa estar conectada com o público. Ela precisa estar conectada com o público. A tarefa do pregador e do palestrante é entrar na mente e no coração da plateia e transmitir as verdades que possam ser entendidas. Entrar na mente e no coração, razão e emoção. E transmitir verdades que possam ser entendidas. Clareza, ou seja, que conectem a plateia ao pregador, ao palestrante. Levar pensamentos e verdades que levam a sua plateia a uma ação, gente. A verdade é essa, leva a plateia a uma ação. Sem ação, sem conexão. Então, a sua plateia tem que estar conectada com você. Ah, mas como eu faço isso? Como eu falo para adulto, como eu falo para jovem, como eu falo para adolescente? Você tem que entender uma coisa, você tem que entender a forma que ele pensa. Quando você entende a forma como ele pensa, você consegue entrar na mente dele e alcançar o coração. É assim que funciona. É assim que vai funcionar sempre. Qual é o anseio do adolescente? Se tornar jovem. Qual é o anseio do jovem? Se tornar um homem bem-sucedido na vida. Por exemplo. Qual é o anseio do jovem? Ter uma namorada. E esses são os anseios do jovem. Por aí vai. Tantas outras coisas. Você precisa falar a língua deles. Você precisa ser entendido. E o grande exemplo disso, sabe quem é? Jesus Cristo. Quando ele veio à Terra, ele falou na língua do povo. Apesar dele ser chamado de mestre. E vale ressaltar que ele viveu no ápice do Império Romano, onde o pensamento grego cativou as mentes. Aristóteles, Platão, Sócrates. Essa era aí a linha de pensamento das pessoas naquela época, desses filósofos aí. E mesmo assim, mesmo sendo chamado de mestre dos mestres, ele falava o quê? A linguagem de quem? Do povo. Ele estava na cabeça das pessoas. Ele entendia o que o povo entendia. E pronto. E ele falava a língua deles. E outra coisa que você deve observar e que você deve seguir o exemplo de Jesus é que você não deve sair por aí utilizando jargões bíblicos, jargões evangélicos, chavões, gírias. Evitar todas essas questões. Então nós passamos aqui pelos 4 passos que você deve utilizar para fazer uma pregação que enche a alma. E o resumo disso tudo, sabe qual é? Deixa eu tirar aqui da tela. Cadê? Aqui, tira aqui. Isso. Tirei da tela. O resumo disso tudo é simples. Você precisa estar envolvido com aquilo que você está pregando e falando. É isso que você precisa estar envolvido. Simplesmente isso. Nada além disso. O seu envolvimento com o texto, com o autor, com as sagradas escrituras, com a força motriz de cada texto, de cada autor, de cada passagem, é o que vai fazer com que você consiga alcançar o coração das pessoas. Então vamos repassar aqui rapidamente os pontos. Começamos falando que você precisa entender o propósito e o potencial da sua palestra. Isso aí é básico. E depois você precisa, primeiro passo, fidelidade. Fundamentado na Bíblia, fidelidade ao texto, fidelidade à linha de pensamento. Esses 3 pontos dentro da fidelidade. O segundo passo que você tem que dar na direção de uma pregação para encher a alma é que ela precisa ter energia. E da onde vem essa energia? Na pregação vem do Espírito Santo e na palestra tem que vir da linha de pensamento do autor, dependendo do tema da palestra, que pode acabar vindo também das Sagradas Escrituras. O terceiro passo que você deve dar aí,
em sua palestra é que toda palestra exige o quê? Mudança, exige um veredito, existe uma tomada de ação, existe uma tomada de atitude, existe aí uma maneira de você tomar decisão e as pessoas tomarem uma decisão a partir do que foi pregado ou palestrado. E o quarto e o último passo, e esse aqui eu acho que na nossa conjectura aqui é um dos mais difíceis, ela tem que estar conectada com o público que você está interagindo. Independente da faixa etária dele, você precisa alcançar o coração dessas pessoas, ok? Então essa foi a aula de hoje. Dessa vez a aula, infelizmente, não foi ao vivo, porque eu vou ter um compromisso nesse sábado, mas eu gastei um tempinho aqui para gravar essa aula para você não ficar sem conteúdo. E a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Segunda-feira tem devocional, na quarta-feira tem uma dica e no próximo sábado tem mais uma aula para você, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até segunda-feira.